Boa noite. Acho que vocês não jantaram. Boa noite. Tem que ter alegria para falar boa noite, bom dia, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma noite de palestra, mais uma atividade espírita. Sejam bem-vindos. Que Jesus possa envolver cada um de nós, em especial vocês que estão aqui conosco. A tia Lourdes, que veio para fazer o estudo da noite, onde ela vai tratar do tema O Bom Samaritano. É uma parábola narrada por Jesus que traz para nós informações sublimes a respeito dessa parábola. Então, desejamos a tia Lourdes inspiração da providência divina, que ela consiga passar para nós essas mensagens, de elevação espiritual. Então, eu tenho certeza que, diante do conhecimento dela, do estudo, ela vai trazer para nós coisas importantíssimas para a nossa reflexão. Então, desde já, desejamos muita paz à senhora. Então, nós vamos agradecer a cada um de vocês presentes, os nossos irmãos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Então, desejar que cada um receba essa luz divina em seus lares, em seus corações, e que possamos assim iniciar o nosso trabalho da noite na certeza de que Jesus traz para cada um de nós essa essência divina que nos fortalece, que nos enriquece mediante as nossas buscas. Que os seus emissários, benfeitores amigos, aqueles mensageiros que estão sempre do nosso lado, nos inspirando, nos assistindo, possam igualmente permanecer, ajudando-nos na nossa reflexão, buscando o entendimento, a mensagem da noite para as nossas vivências. Assim, Jesus, agradecemos pela sublime oportunidade que o Senhor esteja conosco, derramando esse bálsamo sublime, este elixir curador que traz aos nossos corações paz, alegria e, acima de tudo, discernimento para buscar o conhecimento e o entendimento da mensagem. Gratidão, e assim iniciamos o nosso encontro. Tia Lourdes, é com a senhora. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, onde eu frequentei durante um bom tempo. Estou vendo vários rostos conhecidos, pessoas assim que moram no meu coração. Então, estou me sentindo em casa novamente. O nosso tema de estudo de hoje é a parábola do Bom Samaritano. Então, hoje nós vamos retornar a essa parábola, É uma das parábolas ensinadas por Jesus. Essa parábola, toda vez que a gente volta a falar sobre alguma coisa que a gente já estudou, a gente aprende um pouquinho mais. A gente percebe coisas que da primeira vez, do primeiro contato que nós tivemos, às vezes passou desapercebido. Então hoje, como todo ensinamento ministrado por Jesus, nós vamos encontrar um pouquinho mais de riqueza no conteúdo dessa parábola. E isso não será diferente dessa vez, porque sempre acontece assim. Então, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos Jesus ensinando sobre o que é preciso para ser salvo. Então, o Senhor dirá:
Essa é a fala de Jesus. O Senhor dirá: vinde vós que sereis benditos por meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estavas nu e me vestiste, tive necessidade de abrigo, de alojamento, e vocês me alojastes. Estive doente, me visitastes, e também na prisão viestes me ver. E os justos lhes perguntaram: quando foi, Senhor, que vos vimos nessas condições? Com fome, com sede, sem teto, sem roupa, doente ou na prisão? Aí Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes a um destes mais pequenos, é a mim que o fizeste. E aqueles que todas as vezes deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então aqui, Jesus se coloca na situação do irmão menor, do irmão mais pequeno, mais carente, mais frágil, mais necessitado de compaixão e de ajuda. Aí levantou-se um doutor da lei, para o tentar e disse-lhe: mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Aí o doutor da lei respondeu: amareis ao vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a si mesmo. Jesus disse: respondestes muito bem, faça isso e viverás. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? E foi aí então que Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado por malfeitores, que o espancaram, roubaram-lhe as roupas e os pertences, e os deixaram quase nu, quase morto, ali na estrada, e foram embora. Em seguida, desceu um outro homem, um sacerdote, percebeu a condição de sofrimento daquele homem caído na estrada, porém nada fez, viu e seguiu o seu caminho. Depois desse sacerdote veio um levita, e o levita agiu da mesma forma. Percebeu o homem caído, semi-morto, mas não fez nada, continuou o seu caminho, e não ajudou de forma alguma. Aí o que aconteceu? Em seguida também veio um outro homem. Esse homem era um samaritano. Samaritano, quando encontrou aquele homem caído, naquela condição de desespero, ele parou, sentiu compaixão e se aproximou. Esse homem está muito mal, ele precisa de ajuda. E o seu coração se abriu para acolher aquele homem na sua necessidade. Segurou, utilizou os recursos que possuía. O que ele possuía? Pouca coisa, mas ele utilizou o vinho e o óleo para fazer uma limpeza rápida nos ferimentos dele e passou uma bandagem, naquelas feridas e falou: não posso deixar ele aqui, eu tenho que levá-lo comigo. Pegou ele no colo, colocou em cima do animal, que era o transporte dele, e o levou até a primeira estalagem da cidade. Lá chegando, ele conversou com o estalajadeiro e disse: olha, cuida dele, porque ele está precisando de ajuda.
Então, você cuida, eu vou seguir a viagem e na volta, e deixou um certo recurso financeiro com ele, para que ele pagasse as despesas, né? E na volta eu passo aqui e se for necessário complementar, eu lhe dou mais dinheiro. E assim foi. Bom, quer dizer, aí Jesus perguntou, né, pro doutor da lei, e nessa situação, o que você me diz? Quem foi, né, o próximo daquele homem? Quem você acha que exerceu um papel diferenciado no socorro àquele homem? Aí ele falou assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. Foi aí então que Jesus disse, exatamente, vai tu e faze o mesmo. Então ficou claro que o próximo é toda pessoa que necessita de ajuda. É todo aquele que se encontra numa situação de fragilidade, de necessidade e que cruza o nosso caminho. Mas não é só o estranho. Dentro do nosso lar, e Emmanuel frisa bem isso, dentro do nosso lar está o nosso próximo mais próximo. Então, está o nosso familiar vitimado, né? Por problemas mentais graves, pela depressão, pela síndrome do pânico, pela confusão mental, pelo desânimo, pela tristeza, pelas ideias, né, de abandono da própria vida. Esse é o próximo que está nos pedindo ajuda imediata. Então, mas se eu ficar esperando aplicar a parábola do bom samaritano na minha vida, procurando o viajante caído na estrada, eu vou estar cega diante desse próximo, tão próximo de mim, que está me pedindo socorro. Então, Emmanuel nos pede para que apliquemos a parábola do bom samaritano ao nosso próximo, mais próximo, dentro do nosso lar. Nós não precisamos fazer uma viagem. Dentro do nosso lar nós encontramos aqueles que necessitam da nossa palavra, do nosso abraço, da nossa paciência, da nossa dedicação, da nossa oração. E é aí que nós vamos estar realizando o papel do bom samaritano com relação aos nossos familiares. No nosso ambiente de trabalho, quantas vezes um colega de trabalho está triste, abatido, cansado? A gente percebe pela fisionomia dele. Ah, mas ali é meu ambiente de trabalho, eu vou ali para trabalhar. Não dá para separar as coisas. Eu sou um todo. Então, o que eu sei, a religião que eu professo, o conhecimento que eu possuo, eu carrego comigo onde eu for. Então, é na casa, é no trabalho, é na rua, é na diversão, é no passeio, é na viagem, em qualquer circunstância. Se Deus colocar alguém no meu caminho, precisando de uma palavra, de uma orientação, é ali que eu devo parar e acudir. Porque a misericórdia, ela é importante, mas para ela ter efeito, ela precisa ser aplicada na vida. Ela tem que ser vivenciada. Então, é o que aconteceu nessa parábola. O sacerdote e o levita, eles tinham muito conhecimento das leis, eles eram intelectualmente muito reconhecidos, porém, eles não deixaram que esse conhecimento descesse ao coração e transformasse isso em sentimento de ajuda, sentimento de caridade, sentimento de amor ao próximo. Então, o conhecimento é necessário,
mas ele sozinho não realiza. Então, todo conhecimento que a gente adquire, nós precisamos usar esse conhecimento para a nossa transformação espiritual, para a nossa mudança interior, ir aparando as arestas do egoísmo, ir vencendo a nossa timidez. Mas eu tenho medo às vezes, eu tenho medo de ser indiscreto, de ser invasivo. Não, quando a gente está imbuído de boa intenção, essas dificuldades caem por terra, porque Deus nos inspira, Jesus nos orienta de tal forma que a gente encontra o caminho certo de chegar na pessoa e oferecer o nosso préstimo, a nossa ajuda. Então, se nós quisermos praticar a parábola do bom samaritano, nós temos que agir da seguinte forma, e é Emmanuel que nos fala: a verdadeira caridade substitui preconceitos por hospitais, orfanatos e creches. Quer dizer, é o amor operando transformação na minha vida e na vida do outro. Porque quando o irmão nosso, o nosso próximo, se encontra numa situação de penúria tão grande, ele precisa de uma mão firme, do braço amigo, que o ajude, que o sustente, para que ele possa levantar. Às vezes a gente fala assim: mas não deve ser tão difícil assim, né? Não é difícil passar fome? Não é difícil sentir sede? Não é difícil não ter o dinheiro para comprar o necessário para manter uma família? Eu não sei o que é isso, porque graças a Deus eu tenho esse recurso. Mas e se nós invertêssemos a situação? E se eu fosse ficar no lugar dele? Como eu reagiria? Eu ia sentir na pele a dor de uma criança chegar diante da mãe e pedir um pedaço de pão, e essa mãe não ter o que oferecer. Então, hoje, graças a Deus, nós vivemos numa cidade, a Cidade Branca é uma cidade muito acolhedora em todas as religiões e principalmente dentro da doutrina espírita. Todos se abrem para acolher a necessidade do próximo. De alguma forma, pouca coisa, dado com amor, tem um valor incomensurável. Então, tudo que nós pudermos fazer em benefício do outro, um sorriso, colocar o nosso ouvido à disposição do outro para que ele possa diminuir o seu fardo, contando para a gente o problema que ele está atravessando naquele momento, é uma ajuda importante. Uma visita, né? O marido está desempregado, como é que faz? Se eu sei de um serviço que ele tem possibilidade de conseguir, eu vou direcionar. Então é tanta coisinha pequena que não vai tomar muito do meu tempo e que vai dar um resultado muito grande na vida do outro e que eu posso fazer e devo fazer. E assim, o que eu vou estar fazendo? Então, vou estar construindo a minha casa espiritual. É mais um tijolinho na edificação dessa casa. Não dá para eu fazer uma casa num dia ou no outro. É ao longo da minha encarnação. Então, eu vou construindo isso através daquilo que eu faço diariamente, constantemente. Mas eu não tenho condição de fazer nada. Mas eu não tenho condição de fazer uma oração? No silêncio do meu quarto, levar o meu pensamento a Deus e pedir por aquela família que se encontra num estado de sofrimento tão grande? Eu posso fazer isso. Ninguém precisa me ver, ninguém precisa saber, né? Bom, gente, e eu vi também uma colocação muito importante no livro da Irmã Dufaux, psicografia de Vanderlei de Oliveira, quando ela compara
essa situação da parábola do bom samaritano dentro da mediunidade. Então ela coloca o seguinte: o samaritano é o médium. O médium, o trabalho do médium não se restringe apenas dentro do centro espírita, na reunião mediúnica. A pessoa é médium 24 horas por dia. Então, ela sente a presença dos espíritos no seu trabalho, no seu dia a dia, exercendo as suas funções, as suas obrigações, né? E ela é chamada. Por quê? Porque ela tem essa faculdade que permite esse intercâmbio com o mundo espiritual. O samaritano, ele tinha compromissos. Ele estava viajando. Ele tinha horário para chegar na outra cidade. Ele não podia abrir mão daquilo, porque era a profissão dele, era o trabalho dele, era a manutenção da vida dele, da família dele. Mas mesmo ele estando com essa necessidade, ele colocou a necessidade do outro acima da dele e falou: não, eu vou parar aqui e vou fazer a minha parte. Mas ele estava um pouco preocupado, porque se ele demorasse mais tempo ali, poderia cair à noite. E a estrada à noite era muito mais perigosa, ele ia se expor mais aos perigos da viagem. Mas nem por isso ele deixou de fazer o que lhe cabia. Fez os primeiros socorros, deixou ele na hospedaria, onde ele seria acolhido e tratado, foi, cumpriu o seu compromisso, retornou e viu que o tratamento foi feito e a pessoa já estava recuperada. Se ele não tivesse feito isso, aquele homem poderia ter morrido, porque abandonado como ele estava, semi-morto, com certeza iria se agravar o problema dele. Então, a irmã se fala exatamente isso, que o samaritano, ele não deixou que as preocupações encopassem o pensamento e o sentimento dele ao ponto de torná-lo indiferente à situação daquele homem caído na estrada. Ele deu um jeito, ele se ajustou à situação e fez a parte dele. Então o médium é exatamente isso. O médium é chamado durante o dia, no seu trabalho, nas suas obrigações dentro da sua casa, para exercer a misericórdia para com o espírito desencarnado. Então, na medida que ele estuda a doutrina espírita, que ele aprende, que ele desenvolve a sua mediunidade e exerce o controle sobre essa faculdade, ele se torna uma ferramenta mais dócil ao comando dos espíritos superiores. E a dor, o sofrimento do desencarnado é até maior do que a dor física dos encarnados. Então, quando o médium deixa o conhecimento descer da inteligência, da cabeça para o coração, ele mobiliza as suas emoções para atender o chamado de Jesus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Farás por ele o melhor, porque ele é o teu irmão. Então, próximo nosso não é apenas o outro. Nós somos o próximo daquele que está caindo na estrada. Porque quem que está perto do necessitado? O necessitado não está perto de mim? Eu sou o próximo dele. E ele é o meu próximo. Então já existe uma condição favorável para que haja essa ajuda mútua.
Porque na medida que eu ajudo aquele que precisa, eu estou sendo ajudado. Quando eu faço uma prece para alguém, eu estou recebendo primeiro os benefícios daquela oração. Quando eu transmito um passe, quando eu dou um bom conselho, quem é o primeiro que ouve? Sou eu, porque meu ouvido está mais perto da minha boca. Então eu ouço primeiro. Então se eu falo alguma coisa positiva para alguém, eu estou falando para mim mesmo. Então não tem como a gente não fazer esse papel diante das necessidades dos nossos irmãos, né? E perante a visão espírita, nós vamos ver qual é a simbologia, né, dessa parábola. O homem ferido, ele representa a humanidade sofrida, caída muitas vezes por conta das suas próprias escolhas, né, ou em provações. O azeite e o vinho, né, que o samaritano utiliza para o cuidado dos primeiros socorros àquele homem caído na estrada, representa o consolo, a fé e o esforço no processo do reequilíbrio espiritual. E o hospedeiro? Aqueles que recebem o ensinamento de Jesus e continuam o trabalho de auxílio. Que é isso que está faltando para muita gente, né? Recebe o ensinamento de Jesus, mas falta aplicar esse conhecimento na sua vida, fazendo o papel de bom samaritano, acolhendo, consolando, levantando, para que aquele que estava num grau de penúria e de sofrimento tenha um pouco mais de alegria, tenha um pouco mais de paz interior. Como é que a pessoa vai ter esperança se ela está com o estômago vazio? Como é que ela pode pensar em dias melhores se ela não tem nem onde dormir, nem com quem conversar? Fica difícil, não fica? Às vezes a gente, tendo as condições de vida que cada um de nós temos, tem dia que a gente se sente sozinho, não é verdade? Parece que está faltando alguma coisa. Está faltando sim, está faltando a conscientização de que nós somos ricos, nós somos privilegiados e está nos faltando aprender a agradecer a Deus por tudo que nós temos à nossa disposição. Então, o primeiro pensamento do dia, quando acordamos, gratidão. Agradecer a Deus pela cama onde dormimos, pelo sono que tivemos, pela proteção que a espiritualidade nos deu no decorrer dessa noite, por estarmos vivos, por mais esse dia de oportunidade, que será um dia único na nossa existência, porque não existem 2 dias iguais. Ah, mas todo dia é igual, ai, que vida chata, todo dia é igual, mesma coisa, vai de manhã, no almoço, toma tempo, vai trabalhar, vai para a escola, volta, almoça, tá. Quem fica em casa? Lava, passa, cozinha, arruma, né? Leva o menino na escola, busca o menino da escola, ajuda o menino a fazer lição. Ai, que rotina, que canseira. Será? Nós temos que dar graças a Deus que nós somos úteis, temos saúde e condições para fazermos isso. Nós temos uma casa para limpar. Quantas pessoas atravessam a encarnação inteirinha e não tem uma casa para limpar? Limpa a casa dos outros, né? Quantas pessoas gostariam tanto de ter filhos e não os têm? Netos e não os têm?
Quantas pessoas gostariam de ter uma família para cuidar? E não tem. Então, depende do nosso olhar. Como que nós estamos olhando as coisas que nos cercam? As pessoas que estão conosco ao nosso redor. Meu marido, meus filhos, minhas noras, meus netos, todos os outros familiares, né? Meus tios, meus irmãos, meus primos, meus amigos, meus companheiros de trabalho. Como é que nós estamos enxergando tudo isso? São pessoas especiais na nossa vida e nós temos que fazer alguma coisa por eles, porque eles fazem por nós. Quando a gente aposenta, acontece uma coisa muito interessante. Tem muita gente aposentada aqui, não tem? Que bom! Vencemos mais uma etapa da nossa vida, né? Trabalhamos muito e graças a Deus conseguimos realizar essa fase, né? Somos aposentados. Os novos não se preocupem não, viu? Vocês vão chegar lá também, viu? E é bom. Quer dizer, a gente, na medida que o tempo vai passando, que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo coisas, mas a gente vai ganhando outras. Sabe, toma lá da cá? É mais ou menos por aí. Nós vamos aprendendo a ser mais pacientes, mais compreensivos, né? A gente não olha mais com aquele desespero quando alguma coisa diferente surge na nossa frente e antes a gente falava, tem que resolver isso para ontem. Não. A gente fala, não, peraí. Devagar e sempre. Como dizia o seu Clarindo lá no ar. Né? A gente perguntava para ele assim, seu Clarindo, tudo bem? Ele falava assim, tudo bem. Devagar e sempre. E era assim que ele vivia. Com serenidade, com tranquilidade. Não tinha família, ninguém visitava. Era um assistido, né? Do asilo, do lar. E, no entanto, ele vivia em paz com ele mesmo. Quer dizer, minha vida vai devagar, mas eu quero que ela continue assim por um bom tempo, né? Então a gente também aprende com o passar do tempo a dar tempo ao tempo, a compreender que cada dia vale a pena, que cada dia traz situações novas para que a gente possa administrá-las, resolver se for possível. Se não for, nós amadurecemos ao ponto de aprender a conviver com aquela limitação pelo tempo que Deus permitir. Ai, mas e o medo da morte? Mas aí a gente vai aproximando cada vez mais da morte, né? Mas a morte é um fenômeno natural, né? Para todos os seres vivos. Tudo. A fruta morre, a árvore morre, né? Os animais, as pessoas também. Mas uma maneira da gente se preparar para isso é procurando viver bem. Pelo menos viver da melhor maneira que a gente possa. Então, ao invés da gente ficar armazenando rixas, desentendimentos, mágoas, rancores, ficar lembrando, nossa, mas eu já sofri tanto. Meu Deus, olha naquela época que aconteceu isso, como eu sofri, meu Deus, como eu sofri. O que eu estou fazendo? Eu estou alimentando esse sofrimento mais uma vez e estou sofrendo de novo. O que eu ganho com isso? Às vezes eu já falei isso para 1000 pessoas várias vezes. Então, eu tenho que viver aquela dor e aquele sofrimento uma vez só. Já tá bom. Bastou. Passou. Deus me ajudou. Eu venci. Hoje a situação é outra. Então, hoje eu vou olhar com bons olhos a situação que eu estou passando naquele momento e vou valorizar tudo de bom que eu posso. Hoje, pela minha idade, eu não posso correr, mas como eu corria quando eu era criança, quando eu era jovem. Mas eu devo dar graças a Deus que eu posso caminhar. Ah, mas hoje nem caminhar eu estou podendo. Mas
Mas então, existe algum recurso para mim? Sim, existe a cadeira de rodas. Então eu vou, mas eu não aceito cadeira de rodas. Deus me livre de usar cadeira de rodas, que horror. Por quê? Ela é um recurso que está à minha disposição para me ajudar na locomoção quando eu não estou mais em condições de fazer pelos meus próprios recursos. Então é a compreensão das mudanças da vida e a aceitação dos limites que a vida nos oferece, e assim a gente pode viver bem. Pode não ser aquela vida ideal que a gente queria quando a gente tinha 20, 30 anos, mas é a vida possível. É a vida que nós temos. Então vamos abraçar essas possibilidades, ser gratos a Deus e fazer o que estiver ao nosso alcance para ser feliz e ser útil. O mais importante de tudo na vida é a gente ser útil. A coisa mais triste do mundo é a inutilidade. É a gente não ter disposição para fazer nada, não querer fazer nada. Vamos descobrir, né? Nós temos talentos, nós temos possibilidades. Se eu não posso fazer coisas que eu fazia aos 20 anos, eu posso fazer outras coisas agora. Então eu vou fazer. Mas se nesse momento eu não estou podendo fazer nada, eu vou procurar ouvir uma palestra, eu vou procurar ouvir uma leitura de um livro, né? De uma história, para que eu possa me alimentar espiritualmente de bons conteúdos que me reforcem, que me ajudem a suportar os momentos pelos quais eu estou passando. Tem momentos na vida da gente que o sofrimento é tão intenso que a gente não consegue orar. Mas nós, graças a Deus, nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos pessoas que nos amam e que oram por nós, buscando a sustentação para a gente passar por aquela fase difícil. Então, nós não estamos sozinhos, não. Nós temos Deus, que é o nosso Pai maior, de amor, bondade, misericórdia e todas as perfeições que nós possamos imaginar e muito mais. Nós temos Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso Senhor. Nós temos nosso anjo de guarda. Nós temos nossos familiares amados, desencarnados, que estão conosco. Temos os familiares encarnados que estão também, amigos. Então nós estamos cobertos por todos os lados de pessoas que desejam, que querem e que vibram pelo nosso bem, pela nossa paz e pela nossa felicidade. Então vamos dar as mãos, vamos procurar dar as mãos para estas criaturas que desejam o melhor para nós. E assim nós vamos vencendo as dificuldades do nosso caminho, as nossas lutas interiores e vamos chegando no ponto que nós queremos chegar. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Isso Kardec perguntou aos Espíritos. Aí a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a receita do mundo, né? Caridade é isso: benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então é isso que nós precisamos treinar no decorrer da nossa encarnação, para desenvolvermos o sentido verdadeiro da caridade dentro de nós, para que ela seja aquela caridade que dá resultados, né? Então, na parábola do semeador, nós temos os vários terrenos, né?
que são depositadas as sementes. Cada terreno responde de uma maneira ao recebimento da semente. O terreno árido, né, à beira da estrada, que aí as aves do céu vêm e comem. A semente não tem condição de nascer. O outro terreno pedregoso, as pedras não deixam as sementes criarem raízes. Também elas morrem, né? E também vem a semente que cai nos espinheiros. Os espinheiros sufocam a semente e a semente não dá frutos. E depois vem a terra ideal, a terra fértil. A semente cai, nasce, produz frutos em abundância. Então, que tipo de terreno nós somos? A gente tem que se perguntar também, né? Será que eu sou pedregoso? Será que eu sou espinheiro? Será que eu sou à beira da estrada, que os pássaros vêm? Então, cada terreno desse representa um tipo de pessoa, né? O da beira da estrada nada mais é do que aquela pessoa volúvel, né? Que se encanta com a doutrina espírita, com o conhecimento, mas fica no deslumbramento. Mas aí na hora que fala assim, bom, não basta o conhecimento, tem que se aplicar o conhecimento, a reforma íntima, a transformação moral. Isso dá trabalho. Então a pessoa começa a se afastar, porque ela não está disposta ao trabalho de construção de si mesma, né? O pedregoso, eu tenho tantas imperfeições, eu não vou dar conta, né? Então, vou ficar como eu estou. Mas ninguém fica do jeito que está, a gente consegue piorar. Se a gente não arregaçar as mangas e lutar para construir uma condição melhor dentro de nós acabamos nos comprometendo e dificultando a nossa vida, adquirindo mais imperfeições ainda, né? Então, atualmente, nós precisamos estar atentos porque o tempo passa. Então, nós temos que aproveitar cada instante. O minuto que passou, ele não volta. Pode ser o próximo minuto, é um minuto diferente, né? É o que está chegando, mas aquele que passou já foi, é passado. Então, nós temos que construir o nosso presente de uma forma positiva, esquecendo rixas, esquecendo rancores, mágoas e procurando amar os nossos inimigos e agir prontamente diante das necessidades que a vida nos oferece. Então, nós vamos aprender também a sermos próximos de nós mesmos. Às vezes a gente age como inimigo da gente. Por quê? Porque eu faço tudo ao contrário daquilo que eu sei que eu devo fazer para ser melhor. Não melhor do que os outros, melhor do que a mim mesmo. Então eu vou controlar o quê? Eu sou nervosa, sou irritada. Trabalhar nisso, né? Eu estou orando pouco, vou procurar orar mais. Que tipo de leitura eu tenho feito? Que tipo de companhia espiritual eu estou buscando através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Então, é isso que eu devo procurar, melhorar a minha sintonia espiritual com pensamentos melhores e sentimentos mais nobres. E isso é possível, porque Deus está conosco, Jesus está ao nosso lado e a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos caminhar com Jesus, tendo em mente a parábola do bom samaritano, que venceu todas as dificuldades, mas praticou a verdadeira caridade, o amor por um desconhecido, sem se preocupar quem era, se merecia ou não, mas que estava ali na sua frente, precisando de ajuda. Vamos ajudar sempre e assim nós estaremos ajudando a nós mesmos. Que Deus, Jesus e a espiritualidade
derrame sobre cada um de nós a sua bênção, fortalecendo a nossa disposição de servir e nos ajudando a vencer as horas difíceis, porque essas horas difíceis, depois, se bem superadas, constituem um grande avanço no nosso progresso espiritual. Deus os abençoe pela caridade da oportunidade. Fiquem com Deus. Deus abençoe os seus lares. Boa noite a todos. Música de hoje, Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus na presença do amigo na dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais.